Olá pessoal, nosso Dicas Jurídicas de hoje é sobre dispensa discriminatória. Nós vamos ver esse assunto lá na Lei 9.029 de 95, que vai complementar aí o direito do trabalho e o processo do trabalho, tratando das peculiaridades do processo de discriminação no âmbito das relações trabalhistas. Então vamos começar o nosso Dicas Jurídicas de hoje. Vamos fechar com chave de ouro. Esse tema é super interessante e tem muita coisa legal para falar hoje. Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira pergunta de hoje. O que é dispensa discriminatória? Pessoal, a dispensa discriminatória é aquela motivada em razão de fatores estigmatizantes. Pode ser uma doença, uma dependência química, uma orientação sexual diferente, né? A idade, entre outras causas. E o que caracteriza a dispensa discriminatória? Ela é motivada, aquela demissão ela é motivada não porque o funcionário não consegue exercer a sua função de acordo com a necessidade da empresa, mas porque ele tem uma doença que é considerada estigmatizante, porque a empresa descobre que ele é dependente químico, porque a empresa descobre que ele sofre de alcoolismo, entre outras situações motivadas por cunho preconceituoso. Então, aquela demissão, ela não tem o caráter usual de uma demissão comum, ela tem um caráter discriminatório e é por isso que ela é coibida e é por isso que ela não pode acontecer. Lá na nossa terceira pergunta, temos um exemplo, vamos citar aqui. Um funcionário que cumpre todas as suas obrigações na empresa, não tem advertência, um funcionário que não tem um histórico negativo na empresa, ele cumpre com todas as suas obrigações corretamente, recebe o diagnóstico de HIV. E assim que a empresa toma conhecimento que aquele empregado é portador do vírus HIV, que ele sofre daquela condição de saúde delicada, a empresa demite aquele funcionário. Verifica-se que aqui é uma dispensa iminentemente de cunho discriminatório. É uma doença considerada estigmatizante pelos tribunais do trabalho. Por quê? Porque as pessoas têm um preconceito. Claro, né, muita coisa mudou com relação ao vírus HIV, mas ainda assim é uma doença que causa estigma para aquela pessoa que sofre. Então, em razão disso, quando a empresa demite um funcionário iminentemente porque descobriu que ele é portador do vírus HIV, é considerado uma dispensa discriminatória e tem aí situações que a legislação vai proibir. E, inclusive, é passível, né, de danos morais, enfim, mais para frente a gente vai esclarecer melhor. Pessoal, a terceira pergunta. Quais situações podem ser descritas como discriminatórias? É o que eu já estou aqui comentando com vocês, né? A dispensa do empregado por ser portador de doença grave. Não precisa ser só HIV não, tá, pessoal? Pode ser câncer, né? Também carrega um certo estigma, o câncer. Então, assim, a dependência química. Eu tive um exemplo aqui no escritório, há um tempo atrás, a gente teve uma situação, claro que a gente não pode aqui, pessoal, falar do caso de ninguém, mas a gente pode aqui tratar o assunto de uma forma didática sem mencionar nenhuma informação de clientes do escritório. Mas nós tivemos uma situação em que o funcionário sofria de dependência química em um determinado momento. Essa situação chegou ao conhecimento do empregador, que rapidamente tratou de demitir o funcionário. Inclusive, estava de atestado médico, estava em tratamento, e a empresa não teve a menor consideração, demitiu esse funcionário e ele conseguiu provar, nós conseguimos comprovar na justiça que era uma dispensa discriminatória. A empresa pode exigir teste de gravidez para contratar mulheres? Eita, que essa aqui é terrível. Pessoal, não pode. Claro que não, gente. Ora, se fosse assim, né, ficava fácil. É um absurdo isso.
O artigo 2º da Lei 9.029 de 95, que eu já citei aqui para vocês no começo do nosso vídeo, ele proíbe esse tipo de prática nas empresas, que inclusive é considerada abusiva, né? Então, proíbe a exigência de apresentação de atestados de gravidez para efeitos admissionais ou de permanência no emprego, né? Ou seja, não pode o empregador aí, se vai contratar mulheres, exigir teste, né? Atestado de gravidez, para dizer que não está grávida, né? Ou no curso do contrato de trabalho, o patrão vai lá e diz, olha, traz aí pra gente um teste, né, para comprovar que você não está grávida. Isso aí é absurdo. Às vezes o patrão quer promover a funcionária, né, mas quer saber, vai que ela está grávida, né, e tal, vou pagar um salário maior, e aí a funcionária não vai me render o que eu preciso. Pessoal, isso não pode. É considerado discriminatório e a lei não permite. Ok? Nós temos até um precedente, ó, pessoal, lá no Instagram, eu coloco, tá? Por escrito, esses conteúdos que a gente posta aqui no canal, e lá a gente vai citar um recurso de revista do TST com relação a essa situação específica, tá? Nossa 5ª perguntinha. A empresa pode exigir certidão de antecedentes criminais? Isso acontece, pessoal, infelizmente. Às vezes, por desinformação, a empresa não tem uma assessoria jurídica adequada ou não tem nenhuma, né? E aí acaba fazendo esse tipo de exigência. Assim como os testes gestacionais, não pode também a empresa exigir em ato de contratação certidão de antecedentes criminais, salvo casos específicos aonde aquele funcionário vai exercer um cargo de confiança. Esses casos, existe uma mitigação. O que é isso, doutora Cláudia? O TST se manifesta nesse sentido, de que é possível exigir essa certidão de antecedentes criminais em casos específicos, aonde a empresa comprove que aquela exigência está fundamentada em razão do cargo que aquele empregado vai exercer na empresa. Certinho, pessoal? Vamos para a nossa 6ª perguntinha. Tem um exemplo bacana para citar para vocês. Por exemplo, a profissão de vigilante. Algumas empresas exigem em razão de que aquelas pessoas vão estar ali exercendo um cargo de confiança na empresa, às vezes está lidando com transporte de valores, enfim. Quais documentos não devem ser exigidos pelo empregador quando da contratação de empregados? Essa aqui é interessante para os empregadores, né, que nos seguem aqui no canal. Pessoal, lá na Lei 9.029 de 95, a gente vai ter várias situações interessantes que a gente vai analisar. Mas eu estou trazendo aqui as mais pontuais para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Certidão negativa trabalhista. Olha, só te contrato se eu souber que você não processa nenhuma empresa. Certidão negativa de Serasa. Só vou te contratar, meu filho, se você tiver com o nome limpo. Que absurdo, pessoal. A pessoa está desempregada, às vezes está com dificuldade financeira. E aí a empresa vai exigir uma certidão de SPC e Serasa? Óbvio que aquele funcionário pode sim estar aí com a vida financeira complicada, mas isso não é motivo para não contratar. Então é considerado também discriminatório. Certidão de antecedentes criminais, a gente já falou aqui, teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro relativo à esterilização ou a estado de gravidez. Inclusive, pessoal, teste de HIV, tá? Não pode exigir esse tipo de documentação porque pode caracterizar aí uma situação discriminatória. Nossa 7ª perguntinha, pessoal, quais as consequências da dispensa discriminatória? Nossa última perguntinha para a gente encerrar o nosso vídeo com chave de ouro. Pessoal, quais são as consequências da dispensa discriminatória? Muito legal isso aqui. Isso aqui, ó, é tipo campeão nas reclamações trabalhistas. O artigo 4º, inciso 1 e 2 da Lei 9.029 de 95, vai dizer o seguinte, ó, vou até ler para vocês que é muito bacana. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, além do direito à reparação pelos danos morais, faculta ao empregado optar entre a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento ou a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento. Então,
é pesada aí, digamos assim, as consequências para uma dispensa discriminatória. Eu aconselho aos empregadores tomarem muito cuidado e aos empregados a conhecerem os seus direitos para evitar caírem numa situação como essa e não tomarem as providências cabíveis. Não é permitido ao empregador dispensar um empregado em uma situação de fragilidade por doença, e se a doença for considerada estigmatizante e o empregado conseguir comprovar que aquela demissão foi motivada única e exclusivamente por uma condição médica que ele ostenta, vai incidir numa dispensa discriminatória e é pesada a condenação, viu, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada a todos que nos seguem aqui no canal. Pessoal, vai lá no nosso Insta. Segue a gente lá também. Lá a gente posta sempre conteúdo. O conteúdo daqui vai por escrito para lá. Às vezes a gente tem também alguns videozinhos, mas tem sempre coisa bacana lá no Insta também. E é isso, muito obrigada. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você gostou muito, compartilha, pessoal. Tem muita gente precisando conhecer os seus direitos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Dicas Jurídicas.